Sejam bem-vindos ao canal do Ultra Chess, Xadrez com Simplicidade. Hoje nós vamos analisar uma partida do começo ao final. Não vai ser a partida da metade onde a partida já foi jogada até um certo ponto e analisar a partir daquele ponto. Vamos analisar todas as partidas. E os jogadores que realizaram essa partida: Mikhail Tal, Israel Zauber. Partida realizada em 1959. Mas uma partida onde teve estratégia, onde teve plano de jogo e o plano foi executado por ambos os jogadores, cada um dando o seu melhor, cada um querendo ganhar a partida, sacrifício de peças de um lado, sacrifício de peças do outro. Inclusive a nossa aula de hoje, através desse vídeo, tem como título, a Arte do Sacrifício 6. É uma série que nós estamos fazendo, onde o tema central da partida também é sacrifício. O sacrifício é a arma prática da vitória. Então, vamos direto ao ponto. As brancas jogaram, Mikhail Tal estava de branca e ele jogou, o primeiro lance dele foi E4. Olha quem está se conduzindo, E4. As pretas responderam com E5. A branca jogou cavalo F3 e aí está começando a construir aquela abertura chamada Ruy Lopes. Cavalo F3 está começando a construir a abertura Ruy Lopes. A defesa foi de imediato, cavalo C6, defendendo o centro, também controlando. E as brancas jogaram bispo B5, ameaçando o cavalo. Aqui estamos no tabuleiro com a partida, com a abertura Ruy Lopes caracterizada. O que fez Israel? Joga cavalo D4. E com o cavalo D4, ele ameaça capturar o cavalo que está em F3, dando cheque, e ameaça também capturar o bispo que está de graça. Não mediu tempo, não mediu esforço, foi lá e capturou. Cavalo captura D4 e captura D4. Quando, pessoal, nós que jogamos xadrez e que estudamos a teoria, quando existe um tipo de troca desse jeito, peças de igual valor, nós chamamos de troca justa. Então a troca foi uma troca justa no meio do tabuleiro. As pretas ficaram com um peão avançado, certo? Um peão avançado, mas esse peão pode se constituir em um peão passado e logo pode promover. E promovendo, para ele ser promovido, tem que ter um trabalho bem feito, um trabalho de proteção, avançar na hora certa, para que possa chegar à 8ª linha e possa ser transformado na peça que o adversário achar melhor. Então, nesse momento, como já saíram as duas peças da ala do rei, o caminho ficou livre, Mikhail Tal fez o roque. Para que é que serve roque mesmo? Para deixar o rei protegido. Observe que o rei fica por trás de uma barreirinha de peão, ó, está protegido. Lembra no futebol quando acontece uma falta, o que é que se faz? Coloca uma barreira de jogadores na frente da trave para dificultar a entrada da bola. Então o roque é isso, tem uma proteção, uma barreirinha na frente do rei, ok? E prosseguiu. Depois do roque feito, C6 ameaçando o bispo que está em B5. O que é que fez o Mikhail Tal? Começou a fugir. Vamos fugir que eu não posso deixar meu bispo aí. E colocou o bispo em C4. O bispo em C4, ele tem uma função, ele está apontando para onde? Ele está ameaçando quem? Está ameaçando F7. Fígado frito, o ataque fegatera, é o fígado do rei. É o ponto mais fraco do tabuleiro, do tabuleiro, F7 e F2. E o bispo aponta direto para F7. Então as pretas, percebendo que o adversário já havia jogado, rocado, melhor dizendo,
e suas peças muito presas. Então resolveram desenvolver peças também para preparar o roque. Cavalo F6 para preparar o roque. Tudo tem que ter um preparo no xadrez. Se eu quero rocar, tenho que preparar o roque. Se eu quero dar um mate, tenho que preparar o mate. Tenho que ter um plano de jogo, elaborar o plano e aos poucos ir construindo aquilo que eu quero. Se é dar checkmate, eu tenho que construir uma posição para que possa dar checkmate. Ao desenvolver o cavalo, ameaçou E4. Agora a preocupação de tal era defender. Ele defendeu com a torre. Torre E1, defendeu E4, que logo mais, se for necessário, ele pode avançar. E quando ele joga torre E1 defendendo E4, as pretas jogam D6. Abriu caminho para o bispo. A diagonal agora ficou aberta para o bispo. O bispo domina toda a diagonal. Então, tal tentou destruir o centro. Abrir linhas, né? Vamos destruir esse centro, abrir o centro para que tenha mais facilidade de jogar um jogo aberto. E joga C3. As pretas nem se preocuparam, deixaram o C3 lá. Se quiser capturar, pode capturar. Vai ser o primeiro sacrifício que as pretas irão fazer. Então ela joga bispo E7, preparando o roque. Tem que ter um preparo. E as brancas não medem distância. Vai lá, capturam. E agora ficou com o peão dobrado. Quem estava com o peão dobrado eram as pretas. Agora as brancas estão com o peão dobrado. Ele aproveita, antes do roque, joga um D5. Vamos desestruturar o centro. Vamos abrir o centro, abrir linha, para que as peças possam ficar mais à vontade, né? Tenha mais dinamismo no jogo. Então captura D5 e cavalo captura C5, D5. Ele poderia ter capturado com o peão, ficaria travado, né? E bem equilibrado, travado, mas ele resolveu capturar com o cavalo. Cavalo captura D5. E as brancas? Vamos abrir linha, abrir a diagonal. O bispo está preso, não está podendo jogar. Então joga D3. E com esse lance D3, chegou a hora. As pretas dizem, olha, chegou a hora. Eu tenho que proteger o meu rei. E aproveita e faz o roque. Roque feito. Ambos os reis estão protegidos, guardados. O roque feito para cada lado. E agora a luta vai ser no centro do tabuleiro e o plano que cada um vai elaborar e colocar em prática para que tenha uma partida, exista uma partida com dinamismo. Então, quando joga cavalo C3, as pretas jogam bispo F6, mantendo pressão no peão de D4, que não está protegido, não tem nenhuma peça protegendo. Então, Mikhail Tal joga seu bispo, vamos desenvolver as peças, bispo E3, e protege o peão de D4. Se, porventura, o cavalo que está em D5 quiser capturar o bispo, ele também vai construir um centro forte, jogando o peão, capturando com o peão de F, F capturando E3, e fica com um centro forte. Então o cavalo não captura, mas ele volta e ameaça o bispo. Esse bispo é muito importante, eu quero capturar ele, diz Israel. Ele está ameaçando ali, ponto de F7. E uma vez que tira o cavalo para B6, para ameaçar o bispo, ficam dois ataques em D4. Bispo, que está em F6, ameaçando D4, e a dama ameaçando D4. Então, a qualquer momento, pode ganhar o peão. Mas Mikhail Tal sai para F3. Joga a sua dama em F3. Não tem problema. Se ele capturar, não tem problema. A dama em F3, colocando assim suas peças na ala do rei para atacar o rei.
E também esse lance deixou as torres conectadas. A importância na partida de xadrez, depois que você faz o roque, é conectar as torres. Deixar as torres livres para elas se movimentarem. Então, o Israel não pensou duas vezes e capturou o bispo, que está em C4. Cavalinho vem cá e capturou o bispo. Até então, as pretas estão ganhando um peão. E foi recapturado o peão que estava cruzado, agora saiu da linha, né, de ficar um atrás do outro, descruzou o peão aí e capturou o cavalo. Mas a luta agora vai ser pelo centro. Antes de capturar o peão, que ele poderia capturar, bispo captura e dama captura. Ainda tem uma peça presa e o desenvolvimento de peça é importante. Então foi Israel e desenvolveu seu bispo para E6. Ao desenvolver o bispo, ele ameaça o peão, que não tem proteção por enquanto, e tem duas peças ameaçando o peão de D4, que só tem uma proteção. Vendo isto, Mikhail Tal foi lá e defendeu o seu peão. Joga um B3, o bispo não pode capturar, mas Israel está começando a construir um plano. Do outro lado, Mikhail Tal também está construindo o seu plano. Agora vê a bomba. Bispo captura D4. Ameaçou também o cavalo e, consequentemente, ameaçou a torre. Então, Mikhail Tal deixou disso. Não, se quiser capturar o cavalo, ele vai capturar, mas vai custar um preço muito alto. Pega a sua torre, que está em A1, que indiretamente também está ameaçada pelo bispo, e joga em D1. Se capturar o cavalo, vai perder a dama, porque a torre, aqui chama peça cravada. Vamos ter uma aula depois aí, uma outra oportunidade, somente sobre cravada. A importância de uma cravada numa partida de xadrez. O bispo não pode capturar porque perde a dama. Então o que fez Israel? Jogou C5, defendeu tudo. Agora ele vai ter a oportunidade de tirar sua dama para depois capturar o cavalo ou então capturar o bispo. Mas Mikhail Tal não esperou. Foi lá e capturou de imediato. Bispo captura D4 e, em resposta, C captura D4. E esse peão vai avançando. Ele está protegido aqui pela dama. A tendência é avançar, avançar, até tentar chegar à sétima linha, no caso em D2, para tentar promover. Mas a pergunta é, será que o Tal vai deixar acontecer isso? O plano de Israel está bem elaborado. Então ele joga cavalo B5, ameaçando o peão. Agora tem um ataque, dois ataques, e as pretas só têm uma defesa. Mas sabe o que elas fazem? Até a defesa que tem tira. Joga diretamente dama A5. A única defesa que tinha era a dama, tirou logo a defesa, porque iria sofrer um ataque. A torre iria capturar, ameaça na dama e iria ganhar um peão. Então, quando joga dama A5, as brancas começam a se prevenir, não tem pressa para capturar o peão, porque esse peão vai ser capturado de todo jeito, de acordo com a imaginação aí dos jogadores. Eles olham, não tem pressa e talvez nem seja capturado. Aí ele joga torre E2. O objetivo é manter pressão no peão que está em D4. Que depois ele pode trazer a torre e fica um ataque, dois ataques, três ataques e não tem nenhuma defesa ainda. Então joga torre E2. E quando joga torre E2, vem Israel
Vamos defender. Perceba que Israel está apenas se defendendo no momento. Defender o peão. Embora que tenha um ataque, 2 ataques, e agora ele tem apenas uma defesa. E sabe o que tal faz? Tem um peão ali dando sopa. Já ouviram a expressão? Olha, tá dando sopa? Eu vou lá. Captura o peão que está em B2. Olha lá. Está querendo construir vantagem. Querendo construir vantagem. Capturou um peão, tem um peão a mais. Ah, é? Tá bom, então. Israel fala, capturou o meu peão? Então agora vamos sofrer um ataque aqui nessa torre. Torre está atacada. Ele jogou D3 e atacou a torre. E a torre não pode ficar aí. Então a torre sai. Mas ela não vem para D2 para reforçar ataque ao peão. Ela vai direto para B2. Torre em B2. Então, no plano de Israel, ele vai construindo aos poucos o seu plano de ataque. Ele adianta sua torre para D7, ameaçando a dama. E o objetivo é trazer a outra torre. Dobrar as torres. E quando ele joga a torre ameaçando a dama tem que voltar. Mas ela não volta mais para F3, ela volta para E4. Por que ela veio para E4? E4 ela tem um objetivo. Ela ameaça H7, tem que colocar peças que façam ameaças. E ameaça também D3. Por enquanto tem um ataque, 2 ataques ao peão. Um ataque, 2 ataques. E as pretas só tem uma defesa. Antes de colocar mais uma defesa no peão, para o peão, resolvem jogar A6 ameaçando o cavalo. O cavalo tem que se retirar daí. Se ficar aí, vai ser capturado. Então, qual é a casa boa para o cavalo? Volta não pode, que a dama captura. C3 a dama captura. C7 a dama ou a torre captura, no caso seria a dama. E aqui a torre captura. Em D6 a torre captura. Então ele volta seu cavalo para D4, ameaçando o bispo que está em E6. Israel, como havia elaborado um plano de jogo, lá vem o primeiro sacrifício. Começou a aparecer os temas de sacrifício nessa partida. Israel disse, quer capturar meu bispo? Não. Eu vou capturar o peão, eu quero só um peão que está em C4. Opa, desculpa, aqui caiu meu rei. Calma, rei. Você poderá até cair para perder a partida. Mas agora não, poderá. Eu não disse que você vai cair, poderá. Bispo captura C4. Primeiro sacrifício. Deu o bispo, Israel? Você deu o bispo aí para Micael Tal? Será que ele vai capturar? Micael Tal analisa e vê que não é um bom lance capturar esse bispo. E vocês já ouviram aquela expressão, né? De graça até injeção na testa presta. Mas nessa partida, Micael Tal disse, olha, de graça nem injeção na testa presta. De graça nem injeção na testa. E resolve deixar o bispo aí ameaçado. A hora que eu quiser capturar ele, eu capturo, já que ele está ameaçado. Joga cavalo C6. Qual a função de cavalo C6? Ameaçar a dama. Agora vamos voltar aqui o lance e vamos fazer uma observação. Caso Tal tivesse capturado em B6, não ganharia uma peça? No plano de Israel, não ganharia. Porque quando ele capturasse C4, bispo capturando C4, a dama entraria em C3, olha lá,
as estratégias. Israel elaborou um plano, ofereceu um bispo de graça. Então, se ele pega o bispo de graça, a dama entra em C3 e ameaça a torre. E junto com a outra torre preta, ameaça o cavalo. Então, recuperaria e ficaria com uma vantagem tremenda. Então, por isso foi que, ou por esse motivo, foi que Micael Tal não aceitou o sacrifício. Ele disse, não, agora não, vamos ter calma. Eu tenho alguns lances melhores a fazer. Às vezes o adversário faz um lance forte e você vai lá, se desespera, tenta capturar. Aí diz, não, se tem lance melhor, vamos procurar. Agora, se você não achar o lance melhor, é que você faz aquele lance. Então, jogou o cavalo, C6, ameaçando a dama. E a dama tem que procurar uma casinha para fugir. Sabe para onde a dama foi? Exatamente para aquela casa. C3, ameaçar a torre. Fugiu do ataque e ameaçou a torre. Seria bom colocar, já que está ameaçada, a torre em D2. Aí ele jogou torre D2. Vamos lembrar uma coisa? Quando estivermos jogando uma partida de xadrez pensada, uma partida de xadrez oficial, que tem a notação, né? Aquela notação algébrica, lembremos que se tivermos duas peças que poderão chegar à mesma casa, no caso aqui nós temos a torre que está em B2, ela pode chegar em, ela está ameaçada, ela pode chegar em D2, e temos a torre que está em D1, que também pode chegar em D2. Aí no momento de fazer a sua anotação, você simplesmente não diga torre, não anote lá, torre D2. Não. Tem que discriminar qual é a torre que vai para D2. Torre B2, D2. Ou então torre 2, B2. E aqui ele reforçou o ataque ao peão de D3, uma vez que o bispo está ameaçado. Então tem um bispo ameaçado, vai ter que se preocupar com esse bispo, retirar o bispo, porque depois dessa defesa, se o bispo ficar, agora ele captura. Então o Israel resolveu tirar o bispo e jogou o bispo B5. Qual a função desse bispo em B5? Capturar o cavalo. Tem bispo e dama ameaçando o cavalo. E o cavalo tem que se retirar daí. Sabe o que fez o tal? Tirou o cavalo. Cavalo é 7. Cheque. Cavalo é 7. Cheque. Rei tem que se esconder. Fugir. Ou então capturar com a torre. Mas se capturar com a torre, vai perder a torre. E uma torre vale mais que um cavalo. Então o rei fugiu para H8. Quando ele foge para H8, lá vem ataque de Micael Tal. A4 ameaçando o bispo. Olha o lance. A4 ameaça o bispo. Bom, vai deixar o bispo aí para ser capturado? Israel pensa, diz, é sacrifício de peça. Ofereci o bispo uma vez, você não quis? Estava lá em C4 o tempo todo, você não quis? Agora você ameaçou o bispo? Eu vou deixar aí, eu não vou querer tirar ele daí não. Se você quiser capturar, pode capturar. E Israel joga dama C5. Mas por que deixou o bispo de graça? Ah, tá. Sabe por quê? Porque se ele capturar o bispo de graça, tem uma torre aqui que captura o cavalo. E enquanto captura o cavalo, está protegida pela dama e ameaça a dama. Se peão captura bispo, torre captura cavalo e ameaça a dama. Então,
Micael Tal não capturou o bispo, mas reforçou a defesa sobre o cavalo. Torre é um protegendo o cavalo. Agora tá certo. Se o bispo ficar, eu posso até capturar. Se torre capturar, aí vem as trocas e as brancas ficam aí na vantagem. O que é que fez o Israel? Vou deixar o bispo ainda, vou fazer outro lance. É lance forte, lance brilhante. O plano estava bem elaborado, o plano de Israel. E joga dama, C3. Tal, se você capturar meu bispo, eu capturo sua torre. Olha a torre onde está, ameaçada pela dama. E uma torre vale mais que um bispo. Capturou, vai ganhar 3 pontos. Eu vou lá, capturo, ganho 5 pontos. Enquanto Israel fazia seu plano estratégico, né? Aquele plano bem elaborado para ganhar material, Micael Tal tentava, através de seus lances fortes também, frustrar o plano de Israel. Numa partida de xadrez tem que ter a frustração do plano do adversário. É como se você entrasse assim na mente do adversário, percebesse o que é que ele está bolando contra você, e você desmanchar aquele plano e implantar o seu. Então, Fischer tem esse objetivo, e ele tenta frustrar os planos de Israel. Dama, C3 ameaçando a torre, ele tem que defender a torre. Tem que defender, não pode deixar aí. Como é que ele vai defender a torre? A melhor forma de defender é trazendo-a para a base. Então ela volta para D1. Além de elas ficarem conectadas, estão aqui protegidas, o bispo lá está ameaçado e por enquanto Israel não pode fazer nada. Mas o plano de Israel continua. Eu quero de todo jeito promover uma dama, porque esse é um peão passado. E pega o peãozinho dele, avança. Olha que coisa linda. Avança. Ameaçou a torre. Se a torre ficar aí, eu capturo ela, porque o peão captura já promovendo a dama, dando cheque ao rei. Então, Tal não mede esforço para defender sua torre. Ele defende a torre, mas defende atacando. E diz que a melhor defesa é o ataque. À medida que ele defende sua torre do ataque, ele defende atacando, ele contra-ataca. Já tem um bispo ameaçado e agora ele faz uma defesa contra-atacando. Mas ele sabe quem é que ele ataca? A dama. Tira a torre, leva para E3 e ataca a dama. A estratégia perfeita de um lado, a estratégia perfeita do outro. Os dois jogadores lutando, cada um lutando pela vitória, cada um elaborando o seu plano, cada um querendo impor superioridade no xadrez, oferecendo peça de graça, outro rejeitando, e quando ele joga a torre E3, ameaçando a dama, sabe o que acontece? O inesperado aí, olha. Outro sacrifício aqui, toma. Se tu quiser capturar aí, tu captura. Dama C1. E agora Israel fala, olha, se capturar, eu capturo. Peão captura, promovendo a dama, vai ter que devolver minha dama e levar cheque. Se tentar tirar a torre, leva checkmate, porque o bispo defende. Que lance você faria se tivesse no lugar aí de Micael Tal, nessa posição do tabuleiro? Lembra que o sacrifício é a arma do ataque, é a melhor arma que tem, é o sacrifício. Tal não pensou 2 vezes.
analisou a partida, eu vou deixar a torre aí, não tem problema. Pegou sua dama e a sacrificou. Aqui, a gente aprende desse canal, é a arte do sacrifício. Não tenha medo de sacrificar, quando tudo está bem calculado. Então, tal frustrou os planos do adversário neste momento. Pegou sua dama e foi lá em H7 e deu cheque. Dama captura H7. Sem receio. Dama captura H7, cheque. Agora o material está com essa captura, passou a ganhar um peão aí, mas fez o sacrifício de dama. Israel passa um tempinho, olha assim e abandona a partida. Mas por que abandonou? A dama não pode capturar? Aliás, o rei não pode capturar a dama? Abandonou por quê? Sabe por que ele abandonou? Porque percebeu que mesmo capturando, estava perdido. Não deu tempo fazer nada aqui, ó. Não deu tempo capturar, não deu tempo nada. Porque o plano foi elaborado, foi construído. E na hora certa, o plano foi construído. E na hora certa, ele disparou a bomba, ó. Bum! Cheque. Abandonou a partida. E se ele capturasse, professor, o que aconteceria? Tudo bem, vamos lá. Capturou. Então, aquela torre que se defendeu contra-atacando, a melhor defesa é o ataque, nós mencionamos, quando ela subiu ameaçando a dama e a dama desceu. Então, ela ficou no cantinho lá em E3, e com o sacrifício da dama, e quando recaptura, ela vai para H3, ó. Checkmate. Rei não tem casas para fugir, porque o cavalo controla as duas casas. Então, o cavalo em F7, em E7, melhor dizendo, sempre tem tema de mate. Então, por isso que ele abandonou a partida quando o Mikhail Tal capturou. Se você é amante do xadrez, gosta de jogar xadrez, dê seu like, se inscreva no canal. Legal?